Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deixa eu abrir aqui meu esboço. Hoje peço perdão à mídia, nem preparei uma capa, Léo. Mas a verdade é que não é necessária uma capa para o Senhor se manifestar nesse ambiente. É importante que nós absorvamos a palavra de Deus e é sobre isso que eu quero falar. Eu quero abrir com vocês a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 49, a partir do verso 8, pastor. Pode ser na NVT, meu pastor, nova versão transformadora. Enquanto isso, estou apanhando aqui, mas eu sei que meu rascunho está aqui. Aleluia. Aqui está. Amém. O pastor está abrindo aqui. Apesar de nós deixarmos vocês meio preguiçosos, não perca o hábito de folhear sua Bíblia. Amém? E Isaías era um profeta do Antigo Testamento e esse texto está escrito em um momento em que Jerusalém estava passando por perseguição, por dificuldade, por provação, né? Já havia passado o tempo de reinado do rei Davi, de Salomão, né? E o povo então nesse momento é um povo que estava cativo, era um povo que estava sem rei, era um povo que estava, antes de mais nada, idolatrando outros deuses. E acontece que, a partir do verso 8, está escrito assim: assim diz o Senhor, no tempo certo, eu lhe responderei, no dia da salvação, o ajudarei, eu o protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio restabelecerei a terra de Israel e a devolverei ao seu povo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. Não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará, ele os conduzirá a águas frescas. Transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte e ao oeste, e de lugares distantes ao sul, como o Egito. Cantem, ó céus, alegrem-se, ó terra, interrompam em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Eu paro por aqui. Pastor, aliás, volta o versículo 14. Meus irmãos, a partir do verso 8, diz o Senhor. Era uma palavra dada pelo Senhor, de livramento. Havia o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, né, já havia sido dizimado. E o reino do norte ainda possuía a igreja do Senhor, mas adorando outros ídolos, outros deuses. E acontece que no versículo 8 vem uma palavra de Senhor: vou te livrar, cante, ó terra, alegre-se, ó céus, louvem, ó montes, porque o Senhor vai trazer algo. Mas aí vem a voz de Jerusalém. Em outras versões se diz: Sião, porém diz
O Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Se você prestar atenção, não há uma pergunta, não existe o ponto de interrogação. Sião não está perguntando a Deus. Sião não está dizendo: Senhor, tu nos abandonastes? Ô Senhor, tu se esquecesses de nós? Não era uma pergunta, era uma convicção que aquele povo tinha. Aquele povo tinha a convicção de que o Senhor tinha abandonado eles. Mas no versículo 15, pode uma mãe se esquecer do filho que dá de mamar, que carregou em seu ventre? Mesmo que isso fosse possível, ainda que fosse possível, uma mãe se esquecer do seu filho, o Senhor não se esquecerá de Sião. E nós somos a igreja, amém? Então esta palavra é para nós. E eu tive a oportunidade de estar desfrutando da multiforme graça, bondade de Deus. E na noite de ontem eu fui convidado a estar na igreja Assembleia de Deus, Assembly of God, em Salto de São Francisco, com o pastor Pedro e sua esposa, eu sempre esqueço, pastora Nilva. Eu amo estar em meio a pessoas humildes, sabe? E que ambiente aconchegante. Estávamos em 5 pessoas naquele culto. 5. Eu, pastor Pedro, a pastora Nilva, a pastora Fernanda. Nós tivemos a oportunidade de estar com o irmão Dudu e a filha do pastor, 2 outras mulheres, um casal. E acho que era isso. Mas para mim é tudo novo. Chegar numa Assembleia de Deus, me sentar numa cadeira, no púlpito. Eu não sabia que hora eu levantava, que hora eu me ajoelhava, com vergonha de pagar mico, dentro daquela tradição deles. E aí vinham as irmãs com a oportunidade e cantaram courinhos de fogo. E nós batendo palma e adorando o Senhor. E aí sentamos e oramos, e veio mais uma irmã, corinhos. Oramos e veio mais outra irmã, a filha dele então, e cantou. E foi me dada a oportunidade. E o Senhor falou no meu coração, que eu não... Me perdoe, Dudu, mas eu não posso fugir daquilo que eu sinto de continuar compartilhando. Então, apesar de ser a mesma palavra, nós estamos numa outra atmosfera nessa manhã. E eu tenho convicção de que talvez você se encaixe dentro do que eu quero contextualizar através desse texto. Muitas vezes nós oramos e parece que as nossas orações não chegam ao céu. Parece que elas esbarram no teto. A gente pede algo e não ouve respostas. A gente pede algo e não consegue entender qual caminho seguir. A gente pede, mas a gente fica com o silêncio de Deus. E muitas vezes somos nós as pessoas que, como Sião, acreditam que Deus se esqueceu da gente. Deus não me ouve. Eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho querido, eu tenho buscado. Mas Deus não me ouve. Deus não me ouve. Deus não me ouve. E aí eu comecei com uma pergunta. Você já se sentiu dessa maneira, que Deus esqueceu de você? Sabe, eu não estou perguntando se você tem a convicção que o povo tinha de Deus ter esquecido, mas se em algum momento, alguma dúvida acerca de Deus estar te ouvindo, te escutando, te abençoando, sabe? São perguntas que são lícitas de fazer, porque parece que tem momentos que a oração, sabe, fica presa e a gente não tem respostas, sabe? E aí a pergunta que eu fiz lá, quero fazer aqui: quem já orou por algo que ainda não aconteceu? Quem já recebeu uma promessa e o tempo passou e ainda não aconteceu? Quem aqui já perguntou: Senhor,
o Senhor ainda se lembra de mim. Porque a verdade é que ninguém questiona Deus quando está tudo certo. É fácil confiar quando o milagre acontece. É fácil confiar quando a porta se abre. É fácil confiar quando a cura chega. A fé é testada no silêncio. E a gente pode abrir a Bíblia, e eu vou, e trazer vários exemplos à luz da Bíblia, de homens onde a promessa do Senhor se cumpriu de maneira poderosa, mas pareciam estar esquecidos. Eu quero falar de José. Está lá em Gênesis, dos capítulos 37 e 50, nem precisa abrir, pastor. Só vou condensar. Então, dos capítulos 37 a 50 de Gênesis, nós ouvimos a história de José. José teve um sonho, amém? E nesse sonho ele via, que os feixes de trigo dos irmãos, que representavam os irmãos e os pais, se curvavam diante dele. E não foi só um sonho, teve outros sonhos, e outro sonho, inclusive, semelhante a esse, onde sua família se curvava diante de si. E isso trouxe inveja. A promessa de Deus pode trazer inveja. Não se preocupe se você estiver sendo perseguido por conta da promessa de Deus. Isso é o privilégio dos abençoados. Então não se frustre com isso. E José foi traído pelos irmãos e largado numa cisterna. O coração dos irmãos estava em matá-lo. A primeira coisa que veio ao coração dos irmãos é: vamos matá-lo. Mas aí veio a consciência em um dos irmãos e não. Jogaram então ele numa cisterna. Da cisterna foi vendido como escravo. Como escravo chegou a ser, a pessoa responsável na casa de Potifar, trabalhando. Lá foi acusado injustamente e ter querido, tomar proveito da esposa de Potifar, o que é uma mentira, todos sabem. Aí foi para a prisão. Na prisão recebeu, a companhia ali preso de um copeiro e um padeiro. Revelou os sonhos que eles haviam tido, e o copeiro se esqueceu de José ainda por um período de tempo, até que, quando o rei teve um sonho, fosse, então, chamado. José foi lembrado. De quando José foi esquecido até José chegar ao palácio, foram 13 anos. Diga, 13 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando por algo, mas depois de 13 anos, a família de José se dobrou diante dele, porque ele era o porto seguro da família. O Senhor usou toda uma situação para que José pudesse governar. E aí, se eu for mais adiante, nós vamos ouvir a história de Davi. Quando o profeta Samuel chega na casa, de Jessé, estavam ali os irmãos mais velhos. E não estava Davi. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas. Mas o profeta falou: olha, a mesa estava pronta, os filhos estavam lá. Ninguém vai sentar na mesa não, porque está faltando alguém. José tinha sido esquecido, governou. Davi havia sido esquecido e é chamado então. E quando chega, Samuel o unge. E o unge como rei. O reinado de Davi só foi, na verdade, estabelecido quando ele tinha 37 anos. O que se estima é que Davi havia sido ungido entre 12 e 15 anos de idade. Para os 37 anos são mais de 20 anos.
Então, a primeira história é de José, 13 anos. A segunda história é de Davi, 20 e poucos anos. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida daqueles que pareciam estar sendo, diga, esquecidos. Novo Testamento. Há uma passagem que diz que no tanque de Betesda há um paralítico. Quem se lembra quantos anos tinha o paralítico com a sua paralisia? Diga, 38. Falei de uma história de 13. Eu falei de uma história de 20. Estou falando de uma história em que uma pessoa estava paralisada por 38 anos, acreditando que um poço podia curá-la. E a verdade é que ela foi encontrada por Jesus e saiu dali andando. E aí eu dei um testemunho pessoal. Estou com a Fernanda há 24 anos. Ela tinha 18 e eu 24. Estamos casados há 19 anos. Agora, dia 7 de julho, celebramos 19 anos de casado. A nossa conversão foi em meados de 2010. Então, são 16 anos de conversão. E desde que eu me converti, existe uma palavra na minha vida. Você vai ter filhos. A madre da sua esposa será aberta. São 19 anos aguardando. 16, vai. Desde que eu me converti, que esta palavra vem vindo através de homens e mulheres dos mais diversos, pessoas que não conhecemos, pessoas que conhecemos. São 16 anos, pelo menos. E eu continuo acreditando. Eu continuo crendo. Eu continuo esperançoso. Eu continuo, sabe, olhando para o alto e por mais que pudesse parecer que as nossas orações acerca disso não estão subindo, estão. Já tentamos a medicina, já fizemos, aqui é dito como IVF, no Brasil, FIVs, fertilizações in vitro. Fernanda já engravidou por 3 vezes. Já chegou ao 3º mês de gestação. Sabíamos que uma das gestações era uma menina, seria a Júlia. Sabíamos disso. Mas Deus não quis que nesse período acontecesse. Aí se eu olho, José passou por um momento tão difícil. Os irmãos o traíram. Foi, injustamente acusado de algo do qual ele tinha pleno respeito por Potifar. Foi preso. Mas quando a promessa do Senhor tinha que se cumprir, se cumpriu. Davi da mesma maneira. A promessa se cumpriu. O aleijado no tanque de Betesda, a promessa se cumpriu. Cego Bartimeu, a promessa se cumpriu. E eu posso falar de muitas outras pessoas que pareciam estar, diga, esquecidas. Mas a promessa de Deus cumpriu. Nós não fomos esquecidos. A verdade é que o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu das promessas que tinha para você. E cada um de nós aqui temos uma promessa. Cada um de nós aqui, glória a Deus, está te vendo de novo, meu irmão, e feliz porque eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir. Por mais que sejam 13 anos, sejam mais de 20, sejam 38, seja 16 ou 19, quem quiser fazer as contas assim pode ser também. Então não importa o tempo, meu irmão, não importa o tempo de espera. O que eu tenho convicção é que a promessa já vai ser cumprida em nome de Jesus. E é assim que eu venho nessa manhã, com expectativas de te motivar a acreditar que a palavra do Senhor é fiel para se cumprir. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria e não cumpriria? Acaso prometeria e não agiria? Em outro texto, no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito
que vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Ei, não há sombra de variação. Cada um de nós temos uma promessa de Deus, que se ainda não foi cumprida, se cumprirá. Sabe? E essa é uma palavra para te motivar, se nós tivermos com pessoas na internet, eu tenho convicção de que também é para motivar essas pessoas, porque não há dissensão de lugar, não há espaço físico que limite o agir de Deus. Nós até tentamos, contextualizar Deus. Nós até tentamos dar, significados, usar adjetivos. A verdade é que Deus é tão grande que não cabe no nosso vocabulário. A gente não consegue descrever quem é Deus no seu todo. E a gente fala que Deus é amor. Mas, meu irmão, a gente não sabe o que é amar. A gente ainda é muito falho em amar. Então a gente por mais que a gente ame alguém, a sua esposa, seu cônjuge, seu filho, seus pais, por mais que você ame, ainda é um amor falho, que não é um amor como o de Deus. E a pergunta que foi feita para aquele povo está sendo feita para nós: por acaso uma mãe poderia se esquecer de um filho em que dastes de mamar e gerastes em teu ventre? Todavia, ainda que isso aconteça, o Senhor vai cuidar da sua igreja. Não se sinta esquecido. O que está acontecendo é um processo para que sejamos maturados para receber a promessa. Eu, por algumas vezes, fui assolado pela convicção: cara, você tem 48 anos de idade. Você acha que você está na idade de querer ainda acreditar na promessa do Senhor e ter filhos? Você pode imaginar um filho de 10 anos cheio de energia, querendo chutar bola, e você com quase 60 anos de idade. E a verdade é que, quando eu penso nisso, eu me limito. Mas, aleluia, mas o que eu não posso limitar é o agir do Senhor. E se o Senhor tiver para mim ter 60 anos cuidando de uma criança cheia de energia, assim o será, porque eu continuo acreditando na promessa do Senhor. E eu vim aqui te dizer: não desista de acreditar nas promessas do Senhor na sua vida. Seja documentação, muitos de nós aqui estão sonhando com isso. Seja portas abertas, muitos de nós estão sonhando com isso. Seja a oportunidade de ir para o Brasil ou trazer um familiar do Brasil para cá para matarmos a saudade. Muitos de nós estamos desejosos por isso. Mas uma coisa eu sei: o Senhor tem trabalhado na vida de cada um, a fim de que estejamos sendo maturados para recebermos a promessa. Eu queria que a Aline e o pessoal do louvor viesse aqui. Quero encerrar já, eu acho que o que o Senhor tinha para dizer nesse lugar está sendo dito. E eu quero te lembrar que Isaías 49 não foi escrito para pessoas vitoriosas. Foi escrito para um povo derrotado. E talvez alguns de nós tenham chegado aqui desanimado, se sentindo derrotado. Mas aí vem a palavra de Deus, que é conforto, consolo. Tem gente que chega na igreja, sem convicções. Já tirou a própria conclusão, Não tem convicção, mas já tirou a própria conclusão. Deus se esqueceu de mim. É para essas pessoas que Isaías 49 foi escrito. Quando ninguém vê sua dor, meu irmão, Jesus vê. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. A demora de Deus não é abandono de Deus. O processo de Deus não é esquecimento de Deus. Enquanto José chorava, diga, Deus trabalhava. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, diga. Enquanto o paralítico esperava,
Enquanto, sabe, Jesus, olha só, Jesus, meu irmão, teve que esperar 30 anos para começar seu ministério. E depois de morto ainda 3, para reinar com glória. Enquanto Jesus, o terceiro dia não vinha, Deus estava trabalhando. Talvez sua resposta ainda não tenha chegado, talvez sua promessa ainda não tenha se cumprido, talvez seu terceiro dia ainda não tenha amanhecido, mas Deus continua no controle.